Olá a todos, eu sou a aluna Rafaela Brum, da Universidade Federal Fluminense, e eu vim aqui apresentar o trabalho intitulado O uso de técnicas de machine learning para classificar a interferência de aplicações de alto desempenho em máquinas virtuais usando dados incertos. Esse trabalho foi feito por mim, com a orientação das professoras Lúcia Drummond e Flávia Bernardini, da Universidade Federal Fluminense, e do Dr. Michael Melo Alves, da Petrobras. Máquinas virtuais, elas são a unidade básica de processamento da computação em nuvem. E a computação em nuvem é uma forma simples e barata e rápida de se conseguir recursos computacionais, comparando-se com um data center dedicado, por exemplo. Na computação em nuvem, a gente consegue, em questão de minutos, qualquer configuração de máquina virtual que a gente queira, e a gente só paga pelo período de tempo que a gente está com a máquina ligada. Ao contrário, em um data center dedicado, a gente precisa pagar pelo custo de manutenção, pela energia consumida e também o data center em si pode ficar obsoleto rápido. Porém, os provedores de nuvem, para eles conseguirem algum lucro, eles alocam diversas VMs diferentes, de diversos usuários diferentes, em uma mesma máquina física. Isso acaba afetando as aplicações dos usuários, uma vez que cada VM pode acabar sofrendo a questão da interferência ou a questão de slowdown, ou competir por recursos compartilhados que não podem ser divididos, como, por exemplo, a cache ou a memória RAM. E aí, esse é o nosso primeiro ponto do nosso trabalho, quanto de interferência aplicações colocadas podem sofrer. Quando a gente olha a literatura, a gente vê que vários trabalhos já tentaram criar modelos para essa pergunta, porém todos eles se baseiam em dados precisos e difíceis de se obter, como, por exemplo, a taxa de cache miss, ou então a quantidade de acessos à memória, ou então a taxa de transferência usada pela rede. E aí a gente vem com a seguinte pergunta, né? Como que a gente pode garantir que o usuário comum consiga esses dados de forma exata, sem precisar executar antes com um programa de avaliação de performance, por exemplo? Então, aqui no nosso trabalho, a gente apresenta uma categorização que o usuário pode usar, baseada na escala de Likert. Temos 5 categorias, que vai de muito pouco até muito alto, no qual o usuário pode olhar para a própria aplicação e dizer, a minha aplicação tem um padrão de acesso alto à memória, ou então tem um padrão de acesso baixo. Com isso, a gente também assume que o usuário pode errar ou pode chutar qual é o padrão de acesso aos recursos compartilhados, e a gente também insere um pouco de imprecisão nos nossos datasets para poder ver como que esse modelo funciona. E aí a gente testa em 4 modelos de aprendizado de máquina, para a gente ver como que eles se comportam. Então, primeiro aqui eu vou falar sobre o dataset, a construção desse dataset de interferência com dados incertos, e depois eu vou falar um pouquinho dos resultados. Esse dataset de interferência, ele foi baseado em um trabalho anterior do nosso grupo de pesquisa, em que ele executou 57 pares de aplicação e quantidade de processadores, e aí aqui cada aplicação está em uma máquina virtual, no qual ele pega a taxa de acesso à memória, que é o último nível de cache, que é compartilhado, e aos recursos da rede. Como esses recursos eles não podem ser comparáveis entre si, ele normaliza entre 0 e 1, nesse trabalho anterior. E ele usa algumas aplicações sintéticas para poder fazer aplicações que acessam mais a memória, que acessam mais a rede, e usa também algumas aplicações reais da área de extração de petróleo. E aqui nesse trabalho a gente pegou esses 57 pares de aplicação em número de processadores. E aqui nesse trabalho a gente pegou esses 57 pares de aplicações em máquinas virtuais com quantidade de processadores. Pegamos as taxas normalizadas e categorizamos elas, dividimos elas em 5 categorias. Então, cada categoria tem um intervalo de 0,2. E a gente observa na tabela que a gente tem pelo menos uma aplicação em praticamente todas as categorias para os 6 recursos compartilhados que a gente tem. A gente só não tem para memória e para rede na categoria alta. Quando a gente cria essa categorização, a gente percebe que a gente não consegue acumular esses acessos mais para criar um dataset consolidado da forma que estava no trabalho anterior. E aí, por isso, a gente teve que separar
os datasets que representavam quantidades diferentes de aplicações. Então, a gente ficou com 2 datasets, um dataset representando 2 aplicações colocadas, e aí tinha 6 atributos de entrada, e o outro dataset com 3 aplicações colocadas, que tinham 9 atributos de entrada. E aqui, cada atributo de entrada representa o score, ou a taxa de acesso categórica, de cada aplicação em cada um dos 3 recursos compartilhados. E aí, depois de separar os datasets, a gente pegou o atributo de saída, que no trabalho original era a porcentagem de atraso, né, a porcentagem de interferência que as aplicações colocadas sofriam, e transformamos também em categorias, como a gente primeiro normalizou entre 0 e 1 em cada dataset e depois criou as mesmas categorias com intervalo de 0,2. E a gente observa aqui também que os nossos datasets são bem desbalanceados, o que pode vir a ser um desafio para as técnicas de aprendizado de máquina. Agora, finalmente, inserindo os dados incertos, a gente criou, no total, 8 datasets com diferentes quantidades de dados incertos. A gente criou 4 deles baseados no dataset de 2 aplicações colocadas e 4 deles no dataset de 3 aplicações colocadas. No final, a gente ficou com 10 datasets, 5 que representavam 2 aplicações colocadas e 5 que representavam 3 aplicações colocadas. Cada um dos datasets com incerteza, a gente seleciona primeiro uma parte das linhas. Então, primeiro a gente seleciona 25% das linhas e depois 50% das linhas. E dessas linhas selecionadas, a gente escolhe 25% das colunas de entrada, né, dos atributos de entrada, ou metade dos atributos de entrada, para serem mudados. E como que a gente muda esse valor? A gente pega a categoria do atributo de entrada selecionada e muda ou para a próxima ou para a anterior. Então, por exemplo, se a gente seleciona um atributo de entrada que tem um valor de alto, ou a gente muda para muito alto, ou a gente muda para médio. Aí agora falando um pouco dessas técnicas de aprendizado de máquina selecionadas, elas foram escolhidas porque o nosso dataset, apesar de ser categórico e apesar de ser escrito, ele pode ser representado por números. Então, é só a gente colocar cada categoria representando um numeral. Então, acaba sendo bem simples a representação dos nossos atributos e todos eles são independentes entre si, eles não têm nenhuma dependência entre si. Então, por isso que a gente escolhe essas 4 técnicas de aprendizado de máquina. E aí, a primeira técnica é a K vizinhos mais próximos, que a gente testou variando o K de 1 a 9, e a gente mostra só o K ótimo. A gente também treinou a Random Forest, que treina 100 árvores de decisão, com sementes aleatórias diferentes, e usa um processo de votação para decidir qual é a classe do objeto testado. A gente também usou o Naive Bayes, que é um método probabilístico, e a gente usou a probabilidade gaussiana para calcular as probabilidades. E, por fim, a gente também usou o SVM, que é as máquinas de vetores suportes, e esse classificador, ele é um classificador para problemas binários, ou seja, com 2 classes somente, positivo e negativo, ou 0 e 1, e ele pega todos os objetos dessas 2 classes e tenta dividir, no nosso caso, separar uma função linear, porque a gente usou o kernel linear. E aí, como o nosso problema é multiclasse, né, porque tem 5 categorias de atributos de saída, a gente teve que usar abordagens de decomposição para poder usar esse SVM. A gente acabou usando as 2 que existem, que é a um por um, né, one versus one, em que cria um SVM para cada par de classes do nosso problema. E a outra abordagem é um por outros, né, one versus others, em que cria somente 5 SVMs, sendo que em cada um deles, uma das classes do nosso problema é a positiva e todas as outras ficam sendo a negativa. Como o nosso dataset ele é bem pequeno, a gente teve que usar a técnica de validação cruzada Live on Out, em que treina o dataset N vezes, sendo N a quantidade de objetos, e em cada iteração desse treinamento, ele separa somente um objeto para teste. Então, ele treina com N-1 objetos e testa somente um. E aí, com isso, a única métrica que a gente pode usar é a acurácia, no qual mostra a porcentagem de objetos corretamente preditos. A gente implementou tudo isso na linguagem Python usando os pacotes do scikit-learn. Agora, falando um pouco dos resultados, eu vou apresentar os resultados primeiro dos datasets representando 2
aplicações colocadas e depois eu apresento os resultados com os datasets que representam 3 aplicações colocadas. Então, a gente pode ver aqui que todas as técnicas de machine learning testadas, elas conseguiram uma acurácia maior que a majoritária. E o que é a acurácia majoritária? A acurácia majoritária é quando a gente pega todos os objetos e chutam eles para a classe majoritária, que é a classe que tem mais objetos. Então, a gente consegue perceber que todas as técnicas testadas conseguem essa acurácia maior que a majoritária, e a gente também percebe que à medida que a quantidade de incerteza aumenta, a acurácia não diminui tanto, o que é um bom sinal, né? E a gente consegue ver que, por exemplo, o SVM 1 por 1 é a que mantém a acurácia média bem estável, então acaba sendo uma boa técnica para se usar no mundo real, por exemplo, porque a gente não tem noção de quanta incerteza tem. Outra curiosidade é que no dataset que tem mais incerteza, a gente vê que a melhor técnica é o KNN, e essa técnica ela usa distância, então ela compara com todos os objetos. E quando a gente categorizou o nosso dataset, a gente acabou criando muitos objetos duplicados, o que pode explicar a questão do KNN ser o melhor quando se usa mais incerteza. Agora, falando um pouco dos datasets com 3 aplicações colocadas, a gente consegue perceber que a acurácia é bem melhor, chega a 95% no dataset sem dados ruidosos, né, sem incerteza, no Random Forest. E aqui também a gente percebe que o Random Forest é o que mantém a média de acurácia maior também. Então, esse acaba sendo o melhor para esse dataset com 3 aplicações colocadas. De novo, todas as técnicas testadas é maior que a acurácia majoritária. E a gente também percebe que no dataset com mais dados incertos, o KNN acaba sendo o que tem maior acurácia também por conta das duplicadas. E para concluir, a gente consegue perceber que esse modelo proposto, ele pode ser usado em prática, uma vez que a gente conseguiu uma acurácia média de quase 71% para 2 aplicações colocadas no SVM linear com abordagem 1 por 1. E a gente também conseguiu uma acurácia média de quase 87% com o Random Forest para o dataset com 3 aplicações colocadas. E os trabalhos futuros seriam coletar mais dados justamente para poder usar outras métricas para testar esse modelo de aprendizado de máquina, criar um dataset consolidado para não precisar ter que mudar a quantidade de atributos de entrada quando a gente tem diferentes números de aplicações colocadas e talvez propor um escalonador para alocar as VMs baseadas nas previsões desse modelo. E muito obrigada pela atenção e estou disponível para eventuais perguntas.